Graça e paz. Tudo bem? Vídeos de OVNIs do Pentágono. Manipulações desmascaradas aqui neste vídeo. O que está por detrás de toda essa intenção de fortalecer a crença em extraterrestres? Nesse vídeo eu vou revelar para você. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Gabriel, falo aqui do Rio de Janeiro. Sou pastor evangélico, professor de teologia EBD, criador do site e aplicativo Bereano Sagrado e também do seminário de escatologia Bereano. Eu sou autor do livro OVNIs, ETs e a Bíblia, Demônios, Mitos ou Seres Reais. Este livro é o único livro na categoria evangélica em todo o mundo, o único livro dessa categoria que revela o que de fato são os fenômenos extraterrestres à luz das escrituras sagradas, principalmente à luz da Bíblia, e também através das últimas descobertas da ciência. Como eu levei mais de 10 anos pesquisando a esse respeito, reuni material suficiente para escrever esse livro e muito mais, eu me senti na responsabilidade de começar a gravar vídeos para desmascarar muitas manipulações e mentiras nesta era chamada a nova era, a era do engano, conforme diz a palavra de Deus. Então, se você se interessa sobre este assunto, já vai se inscrevendo aí no nosso canal. Se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e dê o seu like se você gostar e compartilhe para os seus amigos. Vamos lá? Vídeo de OVNIs do Pentágono. Muito bem. Gostaria de iniciar lendo o versículo que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que deem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. E isso que tem acontecido, muitos têm dado crédito às mentiras do que a verdade. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse, você pode conferir em Mateus 24, ao ser perguntado pelos discípulos que sinal haveria da sua vinda, e Jesus iniciou o sermão falando a respeito do engano. Cuidado que ninguém vos engane. E ele começa a falar sobre vários tipos de engano. Por quê? O engano, a geração do engano é um sinal do final dos tempos. E nós estamos vivendo esse tempo. O tempo do engano. O tempo das fraudes, das farsas. E que, infelizmente, é muito bem aceita. Então nós devemos vigiar a esse respeito. E por falar em engano, esse vídeo que foi muito noticiado aí, na mídia, na internet, de OVNIs, né, que muitos estão associando como uma prova cabal da existência de extraterrestres. Muitos estão falando por aí, jornalistas, ufólogos, amantes da crença de extraterrestres. Olha, esse vídeo é a prova cabal de que os extraterrestres existem, são alienígenas. Muito bem, mas esse vídeo, ele é real? Esse vídeo, ele é real. Ele foi comprovado pela NASA, não sei se foi a Marinha, não foi qual foi as Forças Armadas dos Estados Unidos, que comprovou a veracidade. E não é um vídeo novo. É um vídeo, parece que um é de 2004 e o outro é de 2015, né? Eu vou deixar ele passando aqui um pouco, para você que ainda não viu,
né? Mas se você não viu, você não perdeu muita coisa não. Porque muitos desses vídeos reais e verídicos existem aí aos montes na internet. E qual é a prova que este vídeo traz a existência de alienígenas? Nenhuma. Não prova nada. Como você pode ver aí, o que se consegue ver neste vídeo? O que prova? Prova que OVNIs são reais, certo? Prova que OVNIs são reais, é verdade. Mas o que são OVNIs? OVNIs são naves alienígenas? Não. OVNIs são objetos voadores não identificados. Então, OVNI é uma sigla, que em inglês seria UFO, daí veio o nome ufologia, que nada mais é do que objeto voador não identificado. Certo? Sei que eu posso estar falando aqui algo que você possa saber, mas a manipulação é tão grande que se está associando OVNI a seres extraterrestres ou a discos voadores extraterrestres. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o que esse vídeo prova em relação à vida em outros planetas ou visitação extraterrestre? Nada. OVNI nada mais é do que objeto voador não identificado. Você viu aí o vídeo, você conseguiu identificar o objeto? Alguém conseguiu identificar o objeto? Ninguém conseguiu identificar o objeto. Pode ser isso, pode ser aquilo, mas é um achismos, certo? Então, o que é mais provável é que sejam artefatos feitos na própria aqui na Terra, né, artefatos terráqueos, nada de extraterrestre. E vou mostrar isso para você, tá certo? Eu me espantei ao ver num jornal, na TV, né, o apresentador falando sobre esse vídeo e como se fosse a prova cabal da existência extraterrestre. E o outro ainda falou que não, isso aí é real. Olha, inclusive tem um livro chamado Eram os Deuses Astronautas que comprova cientificamente que isso é tudo real. Existem, né, seres de outros países que nos visitam há muito tempo. Esse livro, Eram os Deuses Astronautas, é o livro mais mentiroso que possa existir na face da Terra. Não existe nada de ciência. Se você colocar no Google fraudes de Erich von Däniken, você vai ver todas as fraudes. Esse Erich von Däniken é o autor de Eram os Deuses Astronautas. Você vai ver quantas fraudes que foram feitas por este homem, este autor, para poder comprovar as suas teorias. Eram os Deuses Astronautas é pura ficção. São teorias que jamais puderam ser comprovadas. Inclusive, este livro, que eu já li, tive que pesquisar para poder escrever esse livro aqui. Esse livro ele utiliza de interpretações errôneas, falsas exegeses da própria Bíblia. Porque, segundo o autor deste livro, que inclusive este livro é considerado a Bíblia da ufologia, ninguém pode ser ufólogo sem ler este livro Eram os Deuses Astronautas. Porque esse livro deturpa a própria Bíblia Sagrada, porque segundo eles, e segundo o autor Erich von Däniken e todos aqueles que acreditam, aqueles que são, né, associados à ufologia, acreditam que todos os fenômenos sobrenaturais que a Bíblia descreve, que milagres, aparições de anjos, enfim, tudo isso, Moisés abrindo o Mar Vermelho, Deus falando com Noé para fazer a arca, enfim, tudo isso são manifestações de seres extraterrestres que, por falta de conhecimento do povo, das pessoas dessa época,
eram considerados como deuses, como anjos. Daí o nome eram os deuses astronautas. Então, o título do livro já é uma mentira, né? Tudo isso é uma ficção, são achismo, tá certo? E nada mais do que manipulação para se fortalecer a crença extraterrestre. E por que fortalecer a crença extraterrestre? Por que as pessoas, por que o mundo quer que todos acreditem que os extraterrestres estão abduzindo pessoas, estão sequestrando pessoas, estão nos visitando, nos visitam há tanto tempo, mas nunca conseguem realizar o seu intento, né? Vivem visitando a gente durante muito tempo. Bem, isso são teorias. Então, o porquê, o que está por detrás disso? Né? Existem vários motivos econômicos por detrás dessa manipulação toda. Motivos econômicos, sensacionalistas, audiência, existe um plano físico por trás disso, político e também espiritual. Então eu vou estar falando ainda nesse vídeo, motivo político e também o que está por trás disso espiritualmente falando, certo? Então eu vou começar pelo motivo político. Um dos livros que eu utilizei como fonte para minhas pesquisas, para escrever o livro OVNIs, ETs e a Bíblia, foi o livro chamado As Armas Secretas de Hitler. Você já deve ter ouvido falar, né? Esse livro não é ficção, tá? É um livro que foi escrito por José Miguel Romana, que em espanhol seria José Miguel Romanha, e é todo documentado esse livro. Tem registros, né, fotos, e isso faz parte da história. A tecnologia mais avançada que existia na época da Segunda Guerra Mundial era da Alemanha. Tanto é que, até hoje, a tecnologia utilizada em foguetes, que permite com que o foguete vá até o espaço, o combustível, tudo isso, né, que lança os satélites no espaço, tudo isso foram desenvolvidos por cientistas alemães. Ok? Isso aí é história, é fato. Então havia projetos alemães para que estavam desenvolvendo naves super avançadas e em formas circulares. Ok? Se você colocar na internet, no YouTube, você vai encontrar muita coisa. Discos voadores americanos. Pesquisa para você ver. Então, esses cientistas alemães, quando se terminou a Segunda Guerra Mundial, eles foram capturados pelos aliados, né? Estados Unidos e a Rússia. Se acabou a guerra, Hitler perdeu a guerra e não pôde, então, terminar, né, as suas armas secretas. E então, esses cientistas passaram a trabalhar para os Estados Unidos, certo? E para a Rússia. E nos Estados Unidos foram desenvolvidos muitas naves, artefatos, que de forma circular, que eu vou colocar aqui algumas imagens para você ver. Coloca no Google Avrocar ou discos voadores americanos. Você vai ver que os Estados Unidos conseguiram construir naves em formas circulares e vários outros projetos, ok? E essas naves, elas eram confundidas, óbvio, por discos voadores, porque eram circulares. Só que isso foi mantido em segredo durante muito tempo, certo? Durante décadas isso foi mantido em segredo. Isso foi escondido, né? Assim como várias outras naves de formas triangulares, vou colocar aí para você ver, de formas triangulares, formas que não eram conhecidas pela população, tá? Pela humanidade. Então, quando elas eram vistas, elas eram consideradas o quê? Naves extraterrestres, ok? Então, inclusive, a primeira aparição, digamos assim, o primeiro avistamento
registrado oficialmente de OVNI se passou em 1947. 1947, certo? Que inclusive a data, agora eu não estou lembrado agora da data, mas é a mesma data que é considerada o marco ou o dia da ufologia, tá certo? Foi 1947, foi o primeiro avistamento, né, de OVNIs, certo? E por coincidência, quando foi que a guerra terminou? 1945. Quando foi que os cientistas alemães começaram a trabalhar para os Estados Unidos? A partir de 1945. E coincidentemente, em 1947, tivemos o primeiro avistamento oficial de OVNI lá, onde? Nos Estados Unidos. Coincidência? Aí você tira as suas próprias conclusões, ok? Então, nada mais é, né, do que tecnologias avançadas de muitos países que é utilizada para vários fins. Um deles é espionagem. E nada melhor para um país que espiona outro, que envia um drone, que envia uma nave desconhecida, algo até mesmo controlado remotamente, nada melhor do que isso ser confundido com nave extraterrestre, ou chamado de OVNI. Porque aí, meu irmão, minha irmã, a cortina de fumaça é perfeita e esconde o verdadeiro intento daqueles que estão controlando esses artefatos. Ok? Isso aí é lógico, né? Mas é claro que sempre vai haver os amantes de alienígenas que vão dizer que isso tudo é teoria da conspiração, que na verdade são extraterrestres, e faz isso, e faz aquilo outro, né? Então, nós estamos vivendo uma época, né, de muita desinformação. Nunca houve uma época tanta informação e ao mesmo tempo tanta desinformação. Por que será que somente agora esses vídeos que apareceram agora, 2020, eles são de 2014, 2001, de 2004, outras de 2015, 2015. Por que foi liberado justamente agora? Eles não fazem isso por acaso. Existe um propósito por detrás disso, certo? Não é por acaso. Então, você pegar, dizer que OVNI é a prova cabal que existe alienígena, porque acha, igual uma pessoa me perguntou, mas se você não é alienígena, explique então o que é. Eu não tenho que explicar o que é. Quem afirma que é alguma coisa é que tem que explicar aquilo que ele está afirmando que é. Tá certo? Então, é um objeto voador não identificado. Eu estou dizendo aqui o que pode ser. Certo? E por isso dei essa explicação. Agora, o que é de fato, não sei. Aqueles que acreditam que seja alienígena, pode acreditar. Qualquer um pode acreditar no que quiser. Certo? Provar é outra coisa. E neste livro aqui, eu provo juntamente com a Bíblia e com as últimas descobertas da ciência que a crença em alienígena não passa de uma grande farsa, né, para esconder um grande propósito que existe por detrás disso tudo. E por falar em propósito que existe por detrás disso tudo, eu quero falar sobre o plano espiritual, né? Por que existe aí forças espirituais por detrás de tudo isso para fazer as pessoas acreditarem em extraterrestres? Você sabe, já ouviu falar de abdução, né? Abdução alienígena, que é quando vê uma nave extraterrestre e abduz, né? Ou seja, sequestra, aquela pessoa está embaixo, então ela é levada para o céu até a nave, então ela é sequestrada, tá certo? Na própria ufologia, e aqueles que estão se enverando por esses caminhos, eles acreditam que haverá, num tempo muito próximo, uma grande abdução em massa. Inclusive existem seitas, né, que oriundas da ufologia que pregam isso, né? Haverá uma grande abdução em massa no futuro. O que é isso, né? A Bíblia fala que haverá no futuro bem próximo,
estamos bem próximos, segundo os sinais do final dos tempos, o grande arrebatamento, que será o desaparecimento de milhares, de milhões de pessoas no mundo inteiro que vão ser arrebatados até as nuvens, até Jesus. Né? Jesus vai levar a sua igreja. É isso. Então, o que se planeja com isso? O que está por trás disso? Quando isso acontecer, quando o arrebatamento acontecer, não vai faltar pessoas para dizer, e isso na TV vai ser muito manipulado, que Jesus buscou a igreja nada, que arrebatamento nada, isso aí foram alienígenas. E muitas pessoas vão acreditar. Então, isso é uma mentira que vai ser contada para que justamente a humanidade continue cega espiritualmente, não se arrependa e continue afastado de Deus. Não dê a glória devida a Deus. Tá certo? Inclusive, o grande propósito da crença em alienígena é justamente tirar a glória de Deus e dar a seres alienígenas. Porque eles até afirmam, né, que a própria origem da vida na Terra, a humanidade, ela é de origem extraterrestre. Não foi Deus que fez. A Bíblia, né, tem que ser interpretada de acordo com o que eles falam. Não foi Deus que fez. Não. Veio de origem extraterrestre. Então, quer dizer, se retira a glória de Deus. E até mesmo quando eles pegam a Bíblia, interpretam o modo deles e dizem que todos os fenômenos sobrenaturais aqui, na verdade, são manifestações extraterrestres, está se tirando a glória de Deus. Ou seja, Deus não existe. Eles elevam os extraterrestres na categoria de deuses, certo? Então, com certeza, existe uma intenção demoníaca através disso para afastar a humanidade de Deus, ok? E esse livro, Eram os Deuses Astronautas, se destaca muito exatamente nisso aí, tá? Tirar a glória de Deus para dar a seres extraterrestres. Então, meu irmão, minha irmã, devemos ficar muito atento ao que a grande mídia informa, porque eles dizem somente aquilo que eles querem que você saiba. Muito é distorcido, a informação é divulgada de acordo com a opinião deles, com aquilo que eles acreditam, e não se pode dar ouvido a tudo que se fala por aí, a tudo que é dito, nem a mim. Por isso que eu digo a vocês aqui dicas para você examinar, estou dando as fontes, porque tem que se examinar tudo. Então, como eu já disse, nunca houve tanta informação disponível e ao mesmo tempo nunca houve tanto engano, tanta desinformação junto. Então, amados, não caia nas mentiras da nova era. Estou vendo aí muitos cristãos aí caindo nas mentiras da nova era sobre a existência em aliens extraterrestres, que nunca foi comprovado pela ciência e jamais será, porque simplesmente não existem. Os aliens, eles são tão reais como doentes e fadas. Toda glória e honra pertence a Deus. Se você gostou aí do vídeo, dá aí o seu gostei, o seu like, compartilhe, ajuda aí o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, que estaremos realizando mais vídeos sobre vários desses temas, e também faça aí o seu comentário, né? Coloca aí o seu comentário, diz aí o que você achou, se você tem alguma pergunta, sugestão de vídeo, e nós voltaremos em breve com mais vídeos. Muito obrigado, graça e paz.